Que Jesus nos abençoe. Não sei se você já se perguntou por que nem sempre Deus nos atende. Eu já pedi tanta coisa para Deus. Ele parece que não me escuta. Ele me ignora. Eu já gritei, já briguei, já falei mal, já fiquei de mal e ele nada. Já pensei inclusive em parar de orar. Porque se ele não me escuta, do que adianta ficar orando? Mas existe em mim a força do hábito. Não me lembro de ter passado um único dia na minha vida sem ter falado com Deus. E eu acredito que você também não. Pode ser que você diga assim, mas eu não tenho o hábito de orar. Eu nem sei orar. E o que é orar? Os Espíritos nos esclarecem, no Livro dos Espíritos, questão 659, que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, comunicar é partilhar algo. Quando nós admiramos uma flor, quando nós admiramos um pôr do sol, um nascer do sol, quando nós acordamos e a gente olha pela janela e diz, nossa, mas que dia lindo que está fazendo hoje. Quando nós reconhecemos a beleza de uma montanha, do mar, quando nós vemos um bebê nascendo, nós estamos orando. Nós estamos naquele momento de contemplação, reconhecendo a grandeza do autor de tudo aquilo. Poxa vida, mas oração é isso? Então não precisa saber aquelas frases que tantas pessoas sabem de cor e salteado e que eu não sei nenhuma? Não. A oração é a nossa comunicação com Deus. Orar é partilhar algo com Deus. Esse algo pode ser nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas angústias, nossas tristezas, mas também as nossas alegrias e as nossas esperanças. E por falar em Deus, é preciso entender que é Deus. Assim, a nossa prece tem um outro sentido. Nós ainda não conseguimos definir Deus. Segundo os Espíritos, nos falta o sentido. Nos falta um sentido específico. Mas eles nos dizem que Deus é a inteligência suprema. É a causa primeira de todas as coisas. Ainda está difícil, né? Vamos para o Livro dos Espíritos, questão 27. Kardec pergunta, há então dois elementos gerais no universo, espírito e matéria? Sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Vou usar uma fala do espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos. O André Luiz fala assim, o fluido cósmico universal, ou plasma divino, o hausto do Criador, ou a força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, nesse elemento primeiro, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Não entrando em detalhes, dá para nós entendermos de uma forma um tanto mais ampliada, podemos pensar que tudo é Deus, porque Ele é o princípio de tudo. Ele é o Criador de tudo. Ele está em tudo. E nós estamos mergulhados nele. Então Deus não é uma pessoa. Deus não é um velhinho de barba branca sentado no céu.
Quando pensamos que estamos mergulhados no hausto ou no plasma divino, nós conseguimos entender porque Deus sabe tudo o que acontece na nossa vida, nos nossos pensamentos, nossos sentimentos, medos e alegria. Aí então dá para pensar assim, bom, se Ele sabe tudo, então eu não... Ele já sabe o que está acontecendo comigo. Acontece que a prece é o nosso reconhecimento da grandeza de Deus. Ele mesmo não precisa das nossas preces. A prece, ela existe sim para que nós possamos entrar em contato com Ele, porque Ele está em contato conosco. Ele está em nós. Nós é que costumamos não estar nele. E a prece, ela nos permite esses momentos de intimidade com o Pai. A prece, ela é tão importante que até Jesus sentia a necessidade de orar. Porque através da oração, ele se renovava, ele se fortalecia, ele se conectava com o Pai. Se Jesus precisava de prece, imagine nós. E vale observar que Jesus orava em todos os momentos da vida dele. Não apenas nos momentos de perigo ou de necessidade. Essa comunhão ele fazia de forma constante com Deus. Em um diálogo de Pedro com Jesus, Pedro pergunta assim: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Veja que até Pedro tinha dúvida, assim como nós. E Jesus responde: como não, Pedro? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Se todas as nossas orações são ouvidas, por que muitas vezes os nossos pedidos não são atendidos? Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Ele disse também: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Quantas vezes já batemos, já pedimos, já acreditamos e nada? Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? No livro Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, tem um capítulo muito interessante que se chama Como Pedes? E lá ele começa assim, é Jesus falando: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus diz que nada pedimos em nome dele. Disse que quando o fizermos, receberemos. Teremos atendido os nossos pedidos. Como assim não pedimos em nome dele? Quantas vezes nós oramos para ele, inclusive? Na verdade, muitas e muitas vezes nós oramos para ele, em nome dele, mas nós pedimos o que nos interessa e não o que necessitamos. Isso porque muitas vezes o que nos interessa conflita seriamente com o que de fato necessitamos. Se nós estamos doentes e pedimos a cura, e ela não vem com a rapidez que desejamos, é porque o momento de recolhimento que a doença exige é importante para refletirmos sobre nossos sentimentos. Mas nós não estamos interessados nisso, nós queremos a cura. Se um ente amado está muito doente, e apesar de nós orarmos para Deus curá-lo, Deus acha por bem levá-lo. Isso significa que ele não precisava mais ficar nesse vale de lágrimas.
Mas isso não nos interessa. Se trabalhamos muito e ainda assim o dinheiro não é suficiente para as nossas necessidades, oramos a Deus pedindo que nos ajude a ganhar mais. E isso não acontece. Às vezes isso nos diz que devemos rever nossas necessidades, nossas prioridades. Mas nem sempre estamos interessados nisso. Vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele sempre nos esclarece. O Evangelho diz que quando oramos a Deus, fazendo os nossos pedidos, não são as palavras que contam, e sim o sentimento que vem aliado às palavras. E de conformidade com os nossos pedidos, Deus concederá a coragem, a paciência, a resignação. Vemos também no Evangelho que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Essas virtudes, elas são importantes na hora de recebermos as respostas às preces que fizemos. Nós lemos que o Pai também lhe concederá os meios de se retirar por si mesmo das dificuldades em que se encontra, mediante ideias sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhe, dessa forma, o mérito da ação. Quando nós oramos a Deus, Deus nos dá força para que nós mesmos vençamos as dificuldades que sempre são criadas por nós. Assim, o mérito da vitória é nosso. Assim como fomos nós que arrumamos a confusão, compete a nós arrumarmos a solução. Mas, como diz o Evangelho, fazemos isso amparados por Deus. Ele ampara os que ajudam a si mesmos, de conformidade com essa máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não ajuda, porém, os que tudo esperam, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o homem quer ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Vamos falar uma verdade. Quantas vezes a gente faz uma oração esperando milagre? E o Evangelho está dizendo: não tem isso. Porque ele diz que o homem quer ser socorrido por milagre sem precisar fazer o mínimo esforço. Então isso quer dizer que Deus não ajuda os preguiçosos? Na verdade, ele ajuda, no sentido de deixar que o preguiçoso cresça por si mesmo. E quando cansado de sofrer, pedirá humildemente ajuda, e assim reconhecendo que quem tem o controle de tudo é o Pai. No Evangelho, nós vemos um exemplo muito interessante. É nesse capítulo. Esse é o capítulo 27. Pedi e obtereis. Depois dá uma lida lá mais completinho para que você entenda melhor. Mas lá nesse capítulo tem uma história muito interessante que cabe bem para nós refletirmos como nós somos. Se somos pessoas que têm fé ou se somos pessoas que dizemos ter fé, porque existe uma diferença. E a história é assim: um homem se achava perdido no deserto. A sede o martirizava horrivelmente. Desfalecido, ele cai por terra. Pede a Deus que o ajude e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restavam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-la, ganha coragem, ganha impulso. Se for um homem de fé, exclamará:
Obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspirastes e pela força que me destes. Mas se lhe falta a fé, exclamará: que boa ideia eu tive! Nossa, que sorte a minha ter tomado este caminho da direita ao invés do caminho da esquerda. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Lendo isso, eu lembrei das pessoas que dizem de boca cheia: eu cheguei onde cheguei sem ajuda de ninguém. Será que alguém chega em algum lugar sem ajuda de ninguém? Essa é a diferença de quem tem fé e de quem diz ter fé. E a história continua. Mas dirão: por que o bom Espírito não disse claramente: segue este caminho que encontrarás o que necessitas? Por que ele não se mostrou para guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Em outras palavras, por que o nosso anjo da guarda, ao invés de ficar dando dicas, não fala claramente: olha, vai por aqui, criatura de Deus. Ou, não vá por ali, não faça isso. Ou então, por que ele mesmo não se aparece para nós? O Evangelho dá a resposta. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo, fazendo uso de suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão da criatura à sua vontade. Aquele homem que estava na situação de uma criança que cai e se põe a gritar à espera de que alguém venha levantá-la. Se não vê pessoa alguma, faz esforço e se ergue sozinha. Nessa passagem, Deus dá duas lições. Uma para nos mostrar que nós temos mais força do que nós acreditamos ter. E a outra, precisamos deixar de ser criança manhosa e mostrar que temos confiança nele. As coisas estão difíceis? Sim. E ele sabe. E ele sabe também se nós estamos fazendo o nosso melhor. Porque se nós estivermos fazendo tudo aquilo que podemos, o socorro virá, sem sombra de dúvida. Se nós estamos pedindo e nada está acontecendo, é interessante parar e pensar como estamos pedindo. Revista Espírita, janeiro 1866. A prece é, pois, uma necessidade universal. Depois da prece, se a pessoa é fraca, sente-se mais forte. Se está triste, sente-se consolada. Tirar a prece é privar o homem do seu mais poderoso suporte moral na adversidade. Pela prece, ele eleva sua alma e entra em comunhão com Deus. Identifica-se com o mundo espiritual. Desmaterializa-se, condição essencial da sua felicidade futura. Sem a prece, seus pensamentos permanecem na terra e se ligam cada vez mais às coisas materiais. Daí, um atraso no seu adiantamento. Então, a prece é uma necessidade universal, porque Deus é dos universos. Deus não está circunscrito à terra. A prece é um poderoso suporte moral na adversidade. Só Deus para nos ajudar a administrar os nossos conflitos. E à medida em que nós vamos nos desmaterializando, começamos a entender e fazer melhores escolhas entre as coisas de Deus e de Mamon. Existem situações na prece que nós nem sempre nos atentamos. Quer ver? Isso
Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, Espírito André Luiz, psicografia do Chico. A prece, qualquer que seja ela, é uma ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surge. Expressões um pouco mais nobres são amparadas pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. André está dizendo que a nossa prece é uma ação que provoca uma reação. Isso vai ao encontro da informação do Evangelho, onde Deus diz que ajuda quem se ajuda. André Luiz diz que, dependendo dos nossos sentimentos, dos nossos interesses, a emissão energética da nossa prece pode ficar nas imediações do planeta ou podem ir um pouco mais além, sendo atendida por espíritos nobres, e outros pedidos remontam às alturas. Nesse trecho tem uma fala muito importante para ser analisada com mais atenção. André Luiz, na continuidade, ele diz assim: cada prece, tanto quanto cada emissão de força, porque a nossa prece, ela emite, né? Nós emitimos. Isso no nível dos nossos pensamentos, as vibrações. Ele diz assim: essa emissão de força se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Nós vibramos. Isso, aqueles que estudaram um pouquinho que seja de física, conseguem entender o que o André Luiz está falando. Vendo nesse pensamento do André, significa que essas nossas emissões podem ser interceptadas por bons espíritos ou por espíritos não assim tão bons. Porque nós emitimos como se fosse um rádio, né? Depende da estação que você sintoniza. Você pega AM, você pega FM, por aí. Aí você pode pensar assim, mas o que você está falando não faz sentido, porque se eu estou fazendo uma prece, só os bons espíritos vão interceptá-lo. Mas será que toda prece é boa? Por exemplo, uma pessoa que ora desejando o mal para o outro. Nós sabemos que tem pessoas que pedem para Deus desgraçar a vida do outro. Tem muita gente que ora pedindo o mal do outro. Vamos para André Luiz. Ele diz: abstenhamos-nos de empregar a palavra prece quando se trata de desequilíbrio. Quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes da nossa alma, muitas vezes descemos as desvairadas vibrações da cólera e do vício. Então, quando essas pessoas estão orando ali para Deus, né, na cabeça da pessoa, ela está orando para Deus, pedindo mal para os outros. Ela não está
fazendo uma prece. Ela está se utilizando das suas energias de forma errada. E elas serão interceptadas por espíritos levianos ou maus. Nós podemos, usando da nossa energia, nos elevarmos a Deus ou nos rebaixarmos ao ponto de sintonizarmos com criaturas infelizes. A energia é a mesma. A escolha que fazemos do uso dela é que é diferente. Um outro hábito de muitos de nós é fazer prece para tudo. Nós banalizamos a prece. Nós não temos o cuidado e o respeito que devemos a ela. Lembra-se que eu falei lá no início da palestra que orar é entrar em comunhão com Deus? Isso significa que nós precisamos ter cautela. Não quer dizer que nós vamos ter que desenvolver rituais, palavras complicadas, nada disso. Até muito pelo contrário. Inclusive, Deus criou uma lei que nos possibilita a entrarmos em contato direto com Ele sem precisar de intermediário para isso. Chama-se lei de adoração. É um acesso livre que todos nós temos ao Pai. Quando nós oramos com sinceridade, nós nos colocamos em uma dimensão especial. E quando acessamos essa dimensão, nós entramos em contato com espíritos superiores que captam o pensamento de Deus. Aqui nós vamos lembrar de Jesus, né? Quando ele diz, eu e o Pai somos um. E ele disse que através dele, Jesus, nós chegaremos ao Pai. Então nós oramos, essa oração vai caminhando, chega a Jesus, e é ele que intercepta o pensamento do Pai. E é ele que define qual a melhor forma de nos ajudar. Ainda Espírito André Luiz, agora no livro Os Mensageiros, ele estava lá no gabinete do auxílio magnético e o Aniceto diz, não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que seriam contrárias à nossa própria iluminação. Veja que nós oramos contra a nossa iluminação. Aqui, todavia, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Então, a oração é um compromisso nosso com o Criador. Nós tendemos a pedir a Jesus, que normalmente a gente ora a Ele para chegar a Deus, que Ele tire do nosso caminho os problemas, as dificuldades que nós estamos enfrentando, sendo que nós nascemos exatamente para vencê-las. E não para que elas fossem retiradas do nosso caminho. Ao invés de orarmos pedindo que os nossos problemas sejam tirados do nosso caminho, vamos pedir que Jesus, que Deus, que o nosso anjo de guarda, que os bons espíritos nos ajudem a ter força, a ter resignação, a ter sabedoria, discernimento. E algumas vezes nós vamos pedir colo. Porque tem alguns problemas que é só estando no colo mesmo. Porque só dar a mão às vezes não é o resultado. Quando pedimos e não somos atendidos, vamos observar com cuidado. Porque às vezes, e muitas, nós fomos atendidos sim. Só que não aconteceu
do jeito que nós pedimos. Porque eu não sei se você já reparou, mas quando a gente faz uma prece, a gente diz inclusive como quer ser atendido. Nós dizemos o que precisamos e como deve ser feito. Então, se a coisa não acontece do jeito que a gente pediu na oração, o pedido foi atendido e a gente não se dá conta. Outras vezes, nós pedimos e demora realmente para acontecer, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E outras vezes, nós não seremos atendidos mesmo, porque estamos pedindo errado. E aqui, para nós que somos pais, dá para entender como isso funciona. Porque não é tudo que os nossos filhos pedem que nós atendemos. O mesmo se dá com Deus, que é nosso Pai. Nós, criança birrenta, pedimos alguma coisa que Ele olha e diz, não é para você. Espera mais um pouquinho. E caminhando para o fim, no livro Boa Nova, capítulo Comunhão com Deus, nós vamos ler. Por prece, devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é a mais justa e sábia do que a sua própria. Então, por que nem sempre Deus nos atende? Ele atende sim, sempre. Só que não necessariamente do jeito que nós pedimos. Nenhuma oração fica sem resposta. Deus nos ouve. Ele sabe de nós. E por isso, Ele enviou o seu Filho muito amado. Eu vou ler um trechinho do texto Jesus Sabe. É Momento Espírita e ele está no site momento.com.br e será um encerramento. Quantas lágrimas você já verteu a sós, sem ninguém para lhe estender um ombro amigo, sem uma palavra de alento, sem nenhum consolo? Considere, no entanto, que Jesus sabe. Quando você descobre que seus amigos nos quais você depositava a mais sincera confiança lhe traem e a amargura lhe visita a alma dolorida no silêncio das horas, Jesus sabe. Jesus conhece os mais secretos pensamentos e sentimentos de cada uma das ovelhas que o Pai lhe confiou. Jesus sabe das suas noites mal dormidas, quando você se debate em busca de soluções para os problemas que lhe preocupam a mente, das dores que lhe dilaceram a alma, quando a solidão parece ser a única companheira fiel. Jesus sabe. Dos imensos obstáculos que você já superou, sem nenhuma estrela por testemunha. Jesus sabe. Da sua luta para ser cada dia melhor que o dia anterior. Jesus sabe. Jesus, esse irmão maior a quem o Pai confiou a humanidade terrestre, conhece cada um dos seus tutelados. Se você sofreu algum tipo de calúnia, de injustiça, alguma punição imerecida, Jesus sabe. Jesus conhece as suas horas de vigília ao lado do leito de um familiar enfermo. Sabe da sua dedicação aos filhos tantas vezes ingrato, ao esposo ou à esposa problemática. Jesus sabe dos seus autoenfrentamentos para vencer os seus próprios vícios
e as tendências infelizes. Jesus conhece sua fraqueza, seus medos, suas chagas abertas, suas inseguranças. Jesus sabe o peso da cruz que você leva sobre os ombros. Jesus sabe quantas gotas de lágrima você já derramou por compaixão, sofrendo a dor de outros corações. Jesus conhece suas muitas renúncias, suas amarguras não confessadas. Jesus sabe das esperanças que você já distribuiu, dos alentos que você ofertou, das horas que dedicou voluntariamente a benefício de alguém. Jesus entende seu coração dolorido de saudade, dilacerado pela solidão, amparado pelas dificuldades que às vezes parecem insuportáveis. E Jesus disse: nunca estareis sós. Jesus sabe cada um de nós.